Fala, minha gente, muito bom dia para você, bom início de semana, segunda-feira, que seja mais uma semana produtiva, abençoada para todos nós e de recuperação para aqueles atingidos pelas chuvas dos últimos dias. Maria Esther, bom dia. Bom dia, Fernando, boa semana para todos nós, ficamos juntos até 1h15 da tarde aqui no SCC Meio Dia. E logo depois chega a turma do A Tarde é Nossa, para te fazer companhia e alegrar o seu começo de semana aqui pelo SBT. Muito obrigado por receber a gente na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, em cada canto da nossa querida Santa Catarina. Vamos aos destaques, tem muita informação para você. A chuva voltou, hein? Em algumas regiões aqui do nosso estado, novas interdições voltaram a acontecer em rodovias de Santa Catarina, BR-282 bastante prejudicada, Morro dos Cavalos na BR-101, outro ponto de bloqueio no sentido sul. Ainda hoje, um raio-x das rodovias para você. Em São José, quase 50 famílias estão sendo retiradas de uma comunidade e levadas para um ginásio. O motivo é o risco de deslizamentos. E você vai ver também, o governador eleito Jorginho Melo anunciou agora pela manhã 11 nomes do seu novo governo para o primeiro escalão. O secretariado de Jorginho Melo já aqui no nosso meio-dia. E as rodovias continuam bloqueadas, como o Fernando disse, devido aos estragos da chuva, então já a gente traz essa atualização completa aqui no nosso estado. E essa chuvarada também resultou em um problema no norte da ilha de Florianópolis. A contenção que separava o Rio do Brás da praia de Canasvieiras se rompeu. A água escura do rio e as ondas do mar se misturam. Um problema antigo e uma preocupação também antiga da comunidade. Pois é, e a prefeitura já entrou em ação para resolver essa questão na manhã de hoje. A gente mostra já. Para hoje ainda seguem os alertas de alagamentos, deslizamentos para algumas regiões aqui no estado. A previsão do tempo completa em instantes para vocês. Estamos no ar, fique com a gente. Muito bem, bom dia, minha Santa Catarina. Vamos aos destaques desta segunda-feira, tudo o que acontece no nosso estado nas últimas horas, você fica sabendo a partir de agora. Vamos ver o tempo lá fora, Marister, vamos ver como é que vai se comportar o tempo nas próximas horas? Vamos sim, vamos começar por Joinville, no norte do estado, vamos dar uma olhadinha? A gente vê aí a BR-101 na sua tela, neste momento muito movimentada, ainda, né, reflexos ali também da parada da 376, do deslizamento, né? Já a gente vai trazer atualização para vocês e o tempo, como vocês viram, fechado por lá. Não chove no momento, mas muito nublado. E agora Chapecó na região oeste, olha aí, temos mais aberturas de sol, né? Tá um dia um pouco mais claro, mas ainda com bastante nuvens. Na região oeste hoje também tem previsão de chuva, viu? Vamos para Balneário Camboriú? Ixi, olha lá, o tempo tá feio ali na região do litoral norte. O céu vem escurecendo, já choveu em alguns momentos, pode chover de novo. A segunda-feira está começando com instabilidade. Vamos ver aqui na capital então, para a gente fechar o nosso giro, antes da previsão do tempo. Olha aí, aqui na capital a gente tem pouquíssimas aberturas ali, ó, um solzinho querendo aparecer, muitas nuvens, já choveu bastante aqui na capital hoje pela manhã e ainda tem mais previsão de chuva para hoje. Vamos mostrar aqui as mínimas e as máximas então, gente? Então, o alerta da Defesa Civil é o seguinte, tem sol e chuva para todas as regiões hoje, principalmente, de novo, para a faixa litorânea. Aqui para a região oeste ainda pode ter uma chuvinha, mas ela é mais fraca, com menos intensidade. E olha só as temperaturas, gente. Hoje o destaque aí vão para as máximas que podem chegar aos 30 graus em todas as cidades aqui de Santa Catarina. Região oeste a máxima é de 29, meio oeste 30, Serra e Planalto Norte 28 de máxima nessa segunda-feira, norte do estado 30, no Vale 31 graus, Grande Florianópolis 29 e sul do estado 32 graus de máxima. Então, como eu disse para vocês, ainda pode chover bastante nas próximas horas, nada comparado ao que a gente teve na semana passada, mas por conta do solo encharcado, algumas regiões ainda que estão se recuperando da chuvarada, ainda pode ter então
deslizamento de terra. Já já a gente vai falar mais, então, da previsão do tempo também para os próximos dias. O pessoal já está me perguntando, mas quando é que vem sol, né, Fernando? Todo mundo querendo saber. A partir de quarta-feira, o tempo vai dar uma boa melhorada aqui em Santa Catarina. Quarta-feira, então. Vamos lá, mais 2 dias aí de instabilidade. Choveu forte em algumas regiões durante essa madrugada. Na região da Grande Florianópolis ainda chovia na manhã de hoje. E aí não tem jeito. A preocupação são os deslizamentos de terra. Imagina, o solo encharcado, né? Vira uma esponja, vai absorvendo essa água toda, não aguenta e acaba cedendo. Por conta disso, 48 famílias estão sendo retiradas da comunidade onde viviam em São José. O Kaique acompanha tudo, já vai contar pra gente mais detalhes. Para onde vão essas famílias? Deixa eu chamar a Chapecó agora, viu, Marister? Vamos seguindo com outras informações, daqui a pouco a gente volta com a chuva. Eu quero falar agora sobre uma ocorrência que aconteceu aqui em Santa Catarina. Pode colocar na tela as imagens de câmera de segurança que flagraram o momento exato em que um policial foi baleado e morto aqui no nosso estado. Olha o tamanho da confusão. Olha o tamanho da confusão, 11h36 da manhã, você vai vendo quantas pessoas ali, hein? 1, 2, para mais de 10 pessoas, começou de fato uma briga generalizada. Veja só, foi chegando 1, 2, 3 para ajudar a separar, a briga foi ficando maior. Infelizmente, um policial acabou atingido e morreu. Foi em Tangará, no meio oeste. O Bastos está aqui com todos os detalhes. Por que começou essa confusão, hein? O que diz a polícia? Bastos, bom dia. Bom dia, Fernando, para ti, a todo mundo que acompanha o SCC Meio-Dia. A polícia já começou a investigar esse caso. Foi uma briga generalizada e nas imagens a gente pode perceber aí o momento em que o policial militar Marcos Alberto Burzanello é agredido e baleado após sair de um bar na cidade de Tangará, aqui no meio oeste do estado. As câmeras também registram o momento em que o policial tem a arma retirada à força pelos envolvidos nesta briga. Essas pessoas ainda pegaram a arma do policial, apontaram para ele e, na sequência, atiraram contra o policial, que acabou caindo no chão. Após o policial cair, então, no chão, os agressores continuaram a discussão e fugiram do local logo em seguida. A briga ocorreu em frente a um posto de combustível em anexo a um bar, onde o policial estava. De acordo com informações da própria Polícia Militar, vários homens estavam agredindo uma pessoa quando o soldado, que estava de folga, e a paisana apareceu e tentou separar essa confusão toda, tentou ajudar a vítima, que estava sendo agredida. O policial morreu logo em seguida após ser baleado com a própria arma. Os envolvidos na confusão foram presos em flagrante. Essas imagens repercutiram em muitos nas redes sociais neste fim de semana e agora é claro que a Polícia Civil vai investigar as causas de toda essa confusão lá na cidade de Tangará. Fernando. Obrigado, Bastos, pela informação. Não chove mais uma vez lá na região oeste. A região oeste acabou se livrando dessa chuvarada das últimas horas aqui no nosso estado. Bastos, daqui a pouco a gente volta a conversar. Atenção, o assunto político de hoje em Santa Catarina, a nomeação de secretários para o primeiro escalão do futuro governo Jorginho Melo, que assume agora a 1º de janeiro de 2023. A entrevista coletiva aconteceu há pouco na Defesa Civil, em Florianópolis. Cláudio Prisco Paraíso vai trazer os nomes anunciados e uma análise de cada um deles. Nome para a Secretaria da Fazenda, Educação, Agricultura, alguns dos secretários já conhecidos aqui em Santa Catarina do futuro governo. Daqui a pouco a Morgana também vem aqui para o nosso meio-dia, ao vivo, com todos os detalhes desta primeira nomeação. Fato que não são todos os secretários de Estado que o governador eleito Jorginho Melo está anunciando nesta segunda-feira, mas grande parte. Os demais devem vir nos próximos dias. Já mais informações e você vai conhecer desses primeiros nomes, o histórico de cada um deles no comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Vamos para o norte do estado agora, saber como anda a situação da BR-376. Tá todo mundo questionando, já foi liberada ou ainda segue interditada? A continuação da 101 no Paraná
por conta do deslizamento que matou 2 pessoas, rodovia bloqueada, Marista. Pois é, hoje está completando uma semana, né, do deslizamento que deixou 2 mortos. Além disso, o trânsito via Serra Dona Francisca, né, que seria uma opção, registra filas quilométricas. O Luiz está chegando aqui para contar pra gente da situação no norte do estado. Bom dia, Luiz. O trânsito atrás de você e tudo parado mesmo. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Pois é, Maria, como vocês podem conferir, o trânsito completamente parado. Vamos dar uma atualizada na situação da BR-376. A concessionária Artérias Litoral Sul informa que a via deve permanecer interditada pelo menos pelas próximas 48 horas. As equipes da concessionária seguem trabalhando no local para liberar a pista o quanto antes e um novo boletim será divulgado ainda hoje. Claro que tudo depende da situação do tempo e do solo. Nesse deslizamento, infelizmente, 2 pessoas acabaram morrendo: João Maria Pires, de 60 anos, e Márcio Rogério de Souza, de 51. Falando sobre a Serra da Dona Francisca, a situação da Serra da Dona Francisca, eu vou pedir para o cinegrafista Diogo Tema mostrar para a gente. Essa aqui é a BR-101, que dá acesso a 418, que é a Serra da Dona Francisca. Como vocês podem ver, filas quilométricas. Nós estamos mais ou menos, Maria, cerca de 15 quilômetros do local onde dá acesso à Serra da Dona Francisca. Um tráfego bastante extenso acontece neste exato momento, tudo porque as pessoas estão querendo ter acesso ao Paraná e também ao norte do país. Ou seja, bastante fila. A gente pede cuidado para você que trafega. O cinegrafista Diogo Clima pode mostrar para a gente o tanto de caminhão, tanto de carreta que está aqui na 101, que é aonde dá acesso à Serra da Dona Francisca. Lembrando que o tempo está fechado, então a gente pede cuidado máximo para você que precisa utilizar. Se você não precisa utilizar, que adie a sua viagem. Vamos falar também, Maria, da situação de Corupá. Fica a cerca de 70 quilômetros aqui de Joinville, onde uma cratera acabou se abrindo por conta da forte chuva que atingiu a cidade nesta madrugada. Ali no local do Rio Mandioca, que dá acesso a São Bento do Sul, a divisa ali de Corupá com São Bento do Sul, uma cratera acabou se abrindo devido à forte chuva. Também a cidade acabou sendo atingida e não só essa cratera acabou sendo aberta, como outros locais acabaram sendo atingidos por conta dessa forte chuva. Essas fortes chuvas atingiram também o bairro Oswaldo Amaral, que dá a ligação com São Bento do Sul. Lembrando que a cidade de Corupá está em estado de emergência desde a última quarta-feira, que é onde as chuvas se intensificaram no local. Eu vou terminar novamente, Maria, com a situação neste exato momento, então, aqui da BR-101, que dá acesso à Serra da Dona Francisca, que é o caminho de acesso até Curitiba, no norte do país. Eu volto contigo para o estúdio, Maria. Tudo parado, Luiz. Obrigada pelas informações. O Luiz estava contando pra gente que esse ponto que ele está aí fica 15 quilômetros da entrada da Serra Dona Francisca, né? Que é onde o pessoal está conseguindo fazer a ligação para o Paraná, já que a 376 ainda está bloqueada por conta do deslizamento. Ou seja, se puder evitar, né, Fernando, melhor. Mas se não, vai com tempo, vai com paciência. E muita gente questionando a gente aqui, tá liberado, não tá liberado, tem viagem para Curitiba, não tá liberada a 376, confirmando a informação, a rodovia segue bloqueada. Uma das rotas alternativas é essa que você vê com a gente aí, ó, pega a 101, sobe a Dona Francisca, a Serra Dona Francisca. No entanto, mais de 15 quilômetros de lentidão, de trânsito parado, conforme a imagem ao vivo do SBT vai mostrando junto com o Luiz. Agora eu tenho uma imagem da câmera de vídeo monitoramento da Serra Dona Francisca. Tudo trancado por lá também. Olha, só quem realmente precisa passar com muita urgência, senão a recomendação da Polícia Rodoviária Federal é evitar esse trecho, tanto da 101 em Joinville, a 376 e a Serra Dona Francisca. Impressionante como a semana está começando no norte do estado com relação à lentidão, o bloqueio. A informação que a gente tem é que pelo menos mais 2 dias de rodovia fechada no Paraná na 376. O sol está muito encharcado. A pista até já foi limpa em um trecho, no entanto, ainda existe o risco de novos deslizamentos, pelo menos mais 2 dias de interdição.
Vamos ver como que a chuva voltou a provocar transtornos no sul do estado, Maristé. Em Tubarão, uma rodovia ficou quase submersa e a Defesa Civil segue em estado de alerta. A Emanuela Justino fala conosco agora ao vivo, direto de Tubarão. Como é que está a cidade neste momento, Manu? Bom dia para você. Oi, Marister, bom dia para o Fernando e todo mundo que está acompanhando a gente. Nesse momento, a cidade está recuperando aí, né? Na verdade, nas últimas horas choveu ainda mais. Na sexta-feira a gente falou um pouquinho dos estragos da chuva e agora a limpeza e recuperar os estragos. A gente está aqui na rodovia Isla de Freitas, porque nesse final de semana... Perdi o contato, estou com um problema no sinal. A rede de internet que transmite sinal ainda com dificuldades lá no sul do estado. A imagem eu posso mostrar, tá? A imagem eu posso mostrar, pode trazer para a tela, é o sul do estado. Lembrando que o Morro dos Cavalos também foi bloqueado no sentido sul na noite deste domingo. A informação de agora é que o trânsito segue interrompido no sentido sul. Por quê? Risco de deslizamentos, como aconteceu na semana passada. Eu tenho a imagem ao vivo. Aí Tubarão, imagem gravada, 11h46, novamente, nesse começo de semana, a chuva provocando alagamentos por lá. Tubarão sofre, né? Tubarão sofre com as enchentes, com, mais uma vez, alagamentos. Você está vendo, olha aí, o volume de água. Eu tenho a imagem ao vivo porque a Manu estava mostrando pra gente, viu? Os pontos de interdição e de bloqueio por lá. Você está vendo aí, ó. Olha a situação, tem uma rodovia bloqueada, agora sim você está vendo comigo, trecho da BR-101. Mais uma vez, a Manu mostrando pra gente as complicações de Tubarão. Daqui a pouco ela volta, assim que restabelecer o sinal de internet, a nossa Manu volta do sul do estado com as informações de Tubarão. Com relação ao tempo, a Manu até trouxe pra gente que choveu muito na manhã de hoje. Isso aconteceu também aqui na capital, né? Agora, a previsão é de dar uma trégua durante o dia, mas no fim do dia deve voltar essa chuva. Por isso que segue esse estado de alerta, né? E neste final de semana, na Serra, a chuva também causou transtornos por lá. Gente, ruas, avenidas, muitas casas ficaram alagadas ali na região de Lages, isso no sábado e no domingo. Então a Cláudia está chegando agora para trazer mais informações de como é que está a situação hoje aí na região serrana. Cláudia, conta pra gente, bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia a todos. É isso mesmo. Olha, a situação hoje já é um pouco mais tranquila. O Rio Cará, que corta aqui a cidade de Lages, está aqui atrás de mim. A gente está nas proximidades do bairro Cacitiro, aqui onde geralmente o Rio Cará, quando dá as cheias, ele acaba alagando aqui a região. E hoje já é uma situação bem mais tranquila, como a gente pode ver. Mas nesse final de semana foi bem caótica a situação por aqui. A gente teve, nas últimas 96 horas, cerca de 90 milímetros de chuva. Essa chuva sempre em pancadas muito fortes, por isso causou alagamentos em diversas regiões aqui da cidade de Lages. Olha, as avenidas Duque de Caxias, a avenida também 1º de Maio ficaram alagadas, os bairros Santa Catarina, o bairro Centenário, o bairro Ipiranga, também o bairro Ponte Grande tiveram bastante transtornos. Quem fala um pouquinho pra gente dos atendimentos da Defesa Civil aqui de Lages é o Sargento Pacheco, que é o coordenador da Defesa Civil aqui do município. Vamos assistir. Nós tivemos um total de 8 atendimentos, sendo 6 obstrução de tubulação e 2 alagamentos à residência. Choveu desde o dia 4 até a presente data, dia 6, um volume de 90 milímetros de chuva, atingindo um ponto de 2,72 centímetros da régua do Rio Cará. Olha, a gente vê até nas imagens que a gente mostrou aí diversas residências que foram atingidas pela água. Felizmente, a gente não teve ocorrências de desabrigados e ocorrências mais graves aqui em Lages nesse final de semana, mas é sempre um grande transtorno que é causado por aqui por conta dessas fortes chuvas. Agora, uma informação importante que vem da Defesa Civil aqui de Lages é que o número da Defesa Civil ele não está funcionando. Portanto, tem outros 2 números para que você entre em contato aí, caso tenha alguma ocorrência aí nas próximas horas. São esses números que estão aparecendo na tela. É o 499-8406-4037, 8406-4037 e o 49-3019-7477, então, da Defesa Civil aqui de Lages, caso você precise entrar em contato. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Cláudia. Obrigada pelas informações. Que bom, né, que hoje a situação já está bem mais tranquila aí na região serrana, principalmente em Lages,
que choveu muito nesse fim de semana. Água baixando, né? Pelo menos é o que a gente viu na imagem ali da Cláudia Plante. Olha, novas informações da jovem estudante de jornalismo, 19 anos, que foi atropelada e morta em Florianópolis, capital do estado, na última sexta-feira. O JP está comigo, deixa eu trazer ele para a tela agora, divide a tela comigo, o JP, ele está em Florianópolis acompanhando as informações e também os detalhes da investigação policial para apurar o que aconteceu neste atropelamento que aconteceu na Beira-Mar Norte. A jovem, 19 anos, do sul do estado, não resistiu. JP, o que diz a polícia até o momento? E a jovem já foi sepultada, JP? Que tristeza, né? Para nossa comunidade, né? Uma colega, uma futura colega que deixou a família no sul do estado, mudou para Florianópolis, para a universidade, para fazer uma faculdade, infelizmente envolvida nesta tragédia, neste acidente. JP, bom dia para você, conta pra gente os detalhes. Olá, Fernando, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham em todo o estado. Realmente uma notícia lamentável na noite da última sexta-feira, né? A jovem Sara Araújo era estudante de jornalismo, de 19 anos, e foi atropelada e morreu aqui na Avenida Beira-Mar Norte. O enterro foi no final da tarde de sábado, lá no sul do estado. E essa notícia foi muito lamentável para a comunidade do jornalismo, né? Porque ela era uma estudante e estava prestes a se formar também com um grande futuro pela frente. O atropelamento ocorreu aqui na Avenida Beira-Mar Norte na noite da última sexta-feira e ela atravessava a faixa de pedestres com o namorado e foi atingida na faixa de segurança por um Golf, um carro Golf que vinha. Mais um detalhe, de acordo com informações da Polícia Militar, o sinal estava vermelho para pedestres. Então, ela atravessou, o namorado ficou no canteiro e ela acabou sendo atingida e arremessada a cerca de 20 metros de distância. E aí sim, ela teve múltiplas fraturas e acabou morrendo no local. Sobre o condutor do veículo, também um jovem de 21 anos de idade, ele fugiu do local, abandonou o carro, não prestou socorro e fugiu do local. Mais tarde, ele entrou em contato com a Polícia Civil e informou que se apresentaria no sábado. E isso ocorreu de fato. O jovem de 21 anos de idade, morador aqui de Florianópolis, se apresentou no final da tarde deste último sábado e, de acordo com a Polícia Militar, ele vai responder em liberdade por homicídio culposo, aquele no qual não tem a intenção de matar. Nós lamentamos aí então a morte da Sara Araújo, que era estudante de jornalismo, e com certeza a família também está muito triste neste momento e nós, com os nossos sinceros sentimentos nesse momento tão dolorido para a família e para nós também, colegas, futuros colegas de trabalho da Sara. Fernando, volto contigo no estúdio. Triste demais essa informação para toda a comunidade da UFSC, para o jornalismo. Obrigado, JP, pela sua informação, bastante envolvida com a produção de conteúdo, já inclusive nos jornais produzidos pela Universidade Federal de Santa Catarina, o envolvimento dela na cobertura das eleições, agora na Copa, enfim, parte deixando aí amigos, colegas, né, e o nosso sentimento todo especial à família do sul do estado, de onde eu vim também. Ela que mudou para Florianópolis, agora no começo do ano, tinha iniciado o curso de jornalismo, infelizmente não resistiu a este atropelamento. O JP destacou, então, o jovem que dirigiu o carro que atropelou a Sara já se apresentou-se à Polícia Civil no sábado, vai responder em liberdade naquela modalidade de homicídio quando não há intenção de matar. Informação preliminar, o sinal estava aberto para o motorista e fechado para a pedestre. Vale destacar novamente a presença dos radares, né? Independente do que interfere essa informação no acidente da Sara, a gente vive numa capital onde os radares estão completamente desligados justamente por conta de uma investigação no desvio de recursos que até agora não deu em nada. Olha, o governador eleito Jorginho Mello anunciou hoje 11 nomes para o futuro governo que começa em 2023. Já dei uma boa analisada nos nomes aqui logo cedo, quando a Cíntia me passava essa informação. São nomes técnicos, viu? Já vou adiantar para você, nomes bem técnicos, com fortes ligações em suas áreas.
Morgana, vem para cá, Morgana Fernandes. Ela está lá na sede da Defesa Civil, onde aconteceu este anúncio por volta de 9h15, 9h30 começou. Inclusive, alguns desses nomes já estavam lá ao lado tanto do governador eleito quanto da vice-governadora. Vamos lá, a lista completa. Vamos conhecer então os nomes daqueles que vão pilotar o Estado, que vão administrar o Estado a partir do ano que vem. Morgana, bom dia para você. Oi, Fernando, bom dia para quem está nos acompanhando exatamente. O governador eleito Jorginho Melo fez o anúncio, então, de nomes de 11 secretários aqui na sede da Defesa Civil. Esse anúncio estava marcado para acontecer na semana passada, mas, segundo o governador eleito, foi adiado para o dia de hoje por conta dessas fortes chuvas que assolam o estado. A gente, inclusive, tem imagens do governador fazendo esse anúncio com os secretários ali atrás. Atrás dele, 7 dos secretários que foram anunciados estavam, mas vamos aos nomes, né? Alguns nomes que já eram esperados e especulados também. Márcio Vaccari para a Procuradoria-Geral do Estado, Coronel Luiz Armando Reis para a Defesa Civil, que agora passa a se chamar Defesa de Proteção e Defesa Civil, Valdir Colato como secretário da Agricultura, Daniele Pinheiro Porporati como secretária-geral de Governo, Cleverson Silvert como secretário da Fazenda, Coronel Aurélio José Pelosato no comando da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel José Eduardo Vieira na Casa Militar. Além desses nomes, 4 deles não estiveram presentes, não conseguiram chegar a tempo por conta da chuva, e os nomes são Carmen Zanotto, na Secretaria de Saúde, Aristide Simadon, secretário de Educação, Moisés Gerzeman, como Administração, e Vânia Franco, como secretária nacional de Articulação. O governador eleito, Jorginho Melo, disse que essa é uma escolha bastante técnica, uma escolha que ele mesmo fez, uma escolha própria e técnica desses nomes. Outros nomes ainda devem ser anunciados durante essa semana. A gente vai ouvir um pouquinho do que disse o governador, olha só. Esse foi o primeiro anúncio e já na semana que vem eu já vou anunciando, né? Esse é o primeiro compromisso que eu tinha com vocês e com Santa Catarina, né? Só vou alterar da ciência e tecnologia que vai ser criada, que a CAT vai indicar o secretário. Bom, o governador eleito quase não conseguiu conversar com a gente porque uma reunião já estava marcada para acontecer na sequência aqui na sede da Defesa Civil, então foi um pouquinho do que ele disse. A gente fica na expectativa, então, desses outros nomes que devem ser anunciados durante esta semana, e daqui a pouquinho o Prisco também traz detalhes sobre essa escolha do governador, né, Fernando? Muito bem, é isso aí. Os primeiros nomes, a Morgana vai trazendo para a gente. O Prisco, lá no espaço da coluna de política, vai falar um pouquinho sobre a história de cada um deles daqui a pouco, aqui no nosso meio-dia, no espaço da política. Eu vou aproveitar a presença da Morgana aqui para a gente falar justamente desta reunião que aconteceu na sequência do anúncio do secretariado. Defesa Civil Nacional, outros membros do governo federal vieram para Santa Catarina justamente para ajudar o Estado na reconstrução de tudo que foi destruído pela chuva. O que ficou definido, Morgana? Já tem investimentos, ações? O que o governo federal vai poder fazer por Santa Catarina? Olha, Fernanda, a gente ainda não tem essa resposta, porque assim que terminou o anúncio do secretariado, o governador eleito, Jorginho Melo, e o governador atual, Carlos Moisés, se dirigiram para uma outra sala onde iniciou essa reunião. Essa reunião ainda está encerrando nesse momento. Ela se desenrolou, então, desde então, do meio da manhã até agora ainda se desenrola aqui, e juntamente com a presença do secretário nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas. Além dele, prefeitos das cidades mais afetadas aqui do estado por conta da chuva também estavam presentes, uma série de deputados. A gente tem imagens, inclusive, que mostram a sala bastante cheia. Tinha muita gente presente nessa reunião. Inclusive, até era esperada a presença de 2 ministros, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, mas acabaram cancelando em cima da hora e acabaram não participando dessa reunião, mas tinha bastante gente. A reunião está se encerrando, mas a gente que estava aqui preparado para
ao vivo, já observou uma movimentação. Algumas pessoas acabaram saindo antes, algumas pessoas até meio chateadas assim, pedindo celeridade, mas a gente vai continuar acompanhando e vai trazer daqui a pouquinho mais informações sobre o que ficou definido nessa reunião e como fica essa situação, né? O diagnóstico e o que vai ser feito em relação às chuvas aqui em Santa Catarina. Fernando, volto contigo. Eu gostei desse bastidor aí, ô Morgana. O povo não gostou do quê, Qual foi o motivo da chateação? Olha, Fernando, a gente vai apurar direitinho e volta daqui a pouquinho com todas essas informações. Não dá para entender, Morgana. O povo não quer conversa fiada. Vamos lá. Vai investir onde? Vai liberar FGTS, recursos através do governo federal para ajudar as famílias, com materiais de construção. Obrigado, Morgana, pela sua presença aqui. Com materiais de construção, alimentação, cesta básica e as rodovias. Que estrutura vem para reconstruir a 282? Lastimável a situação da 282, da Grande Florianópolis até Rancho Queimado. A 101, com diversos pontos de interdição. É isso que o povo quer saber. Agora, vim para cá para sobrevoar, muito obrigado e até logo. Tem que entregar recurso. Essa que é a verdade. Por isso que a Morgana está falando dessa cobrança que está acontecendo justamente lá na sede da Defesa Civil. A gente espera que tudo se encaminhe. Tem 2 governadores, né? Tem 2 governadores, um bem próximo ao governo federal. Vamos lá, seguimos por aqui. Inclusive, minha gente, deixa eu retomar o assunto dos nomes anunciados para o governo do ano que vem. Como eu falei, acompanhei agora pela manhã, fui pesquisar sobre cada um deles, pessoas muito estruturadas nas áreas que vão assumir. E um dos nomes é justamente o da deputada federal Carmen Zanotto, Cidadania, que foi reeleita agora pela região da Serra, mas que aceitou o convite. Aliás, é o 3º convite para assumir a Secretaria de Saúde nos últimos anos ainda, num passado recente. Ela foi convidada pelo próprio governador Carlos Moisés, depois chegou a assumir no governo interino de Daniela Rainer e agora volta de forma efetiva no governo Jorginho Melo. Você tem um nome relacionado à saúde na área pública, de fato é Carmen Zanotto, a enfermeira Carmen Zanotto. A gente ouviu ela agora pela manhã, vamos ver. O grande desafio de retirar os pacientes da fila de espera, em especial das cirurgias eletivas, dos exames, e reduzir também o tempo de espera para os procedimentos de câncer. Eu sou autora da lei dos 30 dias para os exames de quem tem suspeita de câncer e 60 dias, que determina que é o prazo máximo de acesso à cirurgia, à quimio e à rádio. E para um parlamentar que faz as leis, ver as leis acontecerem é muito importante. Então, nós temos várias leis que estão vigentes ou que vão entrar em vigência, como a lei da laqueadura e da vasectomia, que tem alguns meses ainda para entrar em vigência, mas que facilita a vida das pessoas e a gente quer exatamente vir com esse intuito, aliviar o sofrimento das pessoas. Nós precisamos de imediato fazer um diagnóstico de quais são os problemas do CISREG, por que o CISREG ficou fora do ar, vamos dizer assim, ou seja, sem as pessoas saberem qual era a sua posição na fila, mas em especial, além de olhar para o CISREG, olhar que o momento que o paciente entra no CISREG é o momento do atendimento do médico. Ou seja, a prescrição que o médico escreveu é aquilo que ele avaliou naquele momento. Quando o paciente passa a ficar 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano na fila, o quadro clínico do paciente mudou. E a gravidade da situação pode ter se alterado. Serei uma deputada licenciada, portanto, os trabalhos na Câmara Federal, em especial junto ao Fórum Parlamentar Catarinense, que é o órgão máximo de representação do Estado, vão continuar e a representação da região serrana da mesma forma, olhando para Lages, para os municípios da região serrana e para o estado de Santa Catarina como um todo, nas pautas que nos são comuns. Você já deve estar se perguntando, ela assumindo a Secretaria de Saúde, quem assume na Câmara? Giovânia de Sá, que está na Federação PSDB e Cidadania. Giovânia é do sul do estado. A saúde em boas mãos, um bom nome para a Secretaria da Saúde. Daqui a pouco, mais informações sobre esses primeiros nomes do escalão número 1 de Jorginho Melo, já com Cláudio Prisco. Marister. A gente continua falando agora dos estragos causados pelas chuvas dos últimos dias. Alagamentos voltaram a ser registrados em cidades do Médio Vale. Benedito Novo foi uma das cidades mais afetadas. Já em Timbó, as aulas foram canceladas por conta das inundações. O PC traz os detalhes.
É isso mesmo, Fernando. Bom dia para você, bom dia para a Marister. A situação é de emergência em Benedito Novo, uma das cidades mais afetadas pelas chuvas aqui na região. O rio Benedito transbordou durante a madrugada e praticamente metade do município voltou a sofrer com novos alagamentos. A população que mora nas áreas inundadas está sem energia elétrica, sem serviço de telefonia e de internet também. A chuva foi tanta que comerciantes não tiveram tempo de evitar o prejuízo. A inundação ocorreu durante a última madrugada. Nesta loja de móveis, no centro de Benedito Novo, o estrago foi grande. Conjuntos de estofados do mostruário e outros móveis, tudo novinho, atingidos pelo alagamento. A cidade amanheceu assim, debaixo d'água. Dos 12 mil habitantes, pelo menos 5 mil pessoas foram afetadas pelos alagamentos em Benedito Novo. Além da inundação, a população das áreas atingidas está sem energia elétrica. Os serviços de telefonia e de internet nas regiões alagadas também estão comprometidos, dificultando a comunicação no município. Sem luz, sem telefone, internet e sem acesso. Neste ponto, da principal estrada que liga Timbó a Benedito Novo, um alagamento interditou a rodovia, deixando a cidade isolada. Os alagamentos em Benedito Novo são resultado de uma tromba d'água registrada nas últimas horas em toda a região do Médio Vale. Em Doutor Pedrinho, por exemplo, principal rio do município, amanheceu assim. A força e o volume da água impressionam e assustam. E neste trecho da principal rodovia de acesso a Doutor Pedrinho, o asfalto não suportou a força d'água. Em Timbó, as chuvas também voltaram a provocar novos alagamentos. Aulas foram suspensas e unidades de saúde foram fechadas. A cidade está em estado de alerta. Nesse momento, o rio se encontra ainda em subida, com a cota já em 7,50 metros, e a gente pede para que toda a população não entre em áreas alagáveis, não adentre em áreas onde a água já tomou conta da via, e em qualquer caso de emergência, ligue o telefone 199 e 192. Os bairros afetados diretamente pelo Rio Benedito antes da junção são os bairros mais afetados no município nesse momento, com a sua cota chegando a uma semelhança a uma enchente de 8 metros aqui no município, justamente pela força d'água que vem descendo da cidade de Benedito até Timbó no momento. Esse é o coordenador-geral da Defesa Civil do município de Timbó e nós seguimos acompanhando a situação das chuvas aqui na região do Vale. Voltamos ao estúdio. Muito bom, PC. Obrigada pelas informações. Agora a gente vai voltar para o sul do estado para falar dos transtornos nas cidades por lá. Em Tubarão, a gente falou, né, que uma rodovia ficou quase submersa. A Defesa Civil segue em estado de alerta e a Manu está chegando aqui para atualizar toda essa situação para a gente. Voltou a chover aí, Manu? Oi, Maria. Agora, nesse exato momento, parou. Mas até uns minutos atrás estava chuviscando e está esse tempo meio instável, né? Umas nuvens carregadas aqui. E essa segunda-feira foi para limpar novamente, né? E também aí contabilizar os transtornos da chuva das últimas horas. Ontem aqui em Tubarão começou por volta das 5 horas da tarde, interditou bastante também ali a região central, várias ruas alagadas. Mas deixa eu falar aqui nesse local onde a gente está, que é a rodovia Ivani Freta, chamou bastante atenção no último final de semana porque essa parte aqui ficou quase que totalmente submersa. A gente está vendo ali na lateral, parece... Manu, em instantes você volta, então a gente está com um problema de sinal mesmo por conta desse mau tempo. Voltou a chover agora no sul do estado. Assim que tiver estabilizado, a gente retorna então com mais informações para você morador, você que está se deslocando também para o sul do estado, para ficar bem atento com relação às rodovias, aos bloqueios, às interdições também. E olha, gente, voltou a chover forte na madrugada dessa segunda-feira em Tijucas. E aí, como o solo já estava encharcado, algumas localidades ficaram alagadas. E a Cris Pinheiro está chegando para falar quais foram elas. Pelo menos 2 localidades sul do Rio e Pernambuco foram surpreendidas nesta madrugada
com a elevação do rio Tijucas. Nas últimas 12 horas, choveu 59,6 milímetros na cidade. A Defesa Civil segue monitorando as pessoas e as áreas atingidas, até porque, de acordo com a Ipagre-Ciran, a previsão é de mais chuvas entre hoje e quarta-feira. E, claro, as localidades já atingidas, há um risco moderado a alto para novos deslizamentos e também alagamentos. As doações ainda são necessárias, sobretudo itens de cama, banho, além de roupas, alimentos, água e produtos de limpeza. Se você deseja colaborar, pode entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social na rua José Joaquim Santana, 36. O telefone é 48-3263-0150. Em relação ao abastecimento, já foi normalizado em todos os bairros de Tijucas. Cerca de 1.000 famílias foram atingidas, 50 pessoas precisaram ficar em abrigos, muitas pessoas saíram de casas, mas se abrigaram aí na casa de parentes e familiares. Para os moradores de Tijucas, o dia 1º de dezembro de 2022 até aqui vai ser relembrado como o dia da maior inundação na cidade desde 2008. Volto com você no estúdio. Muito bom, Cris. Obrigada pelas informações. Na região do Litoral Norte ainda tem previsão de chuva para hoje. Já já eu vou trazer todos os detalhes na previsão do tempo. E olha, o SCC-SBT vem acompanhando a situação do Rio do Brás aqui na capital. A contenção, né, Fernando, que separava o rio da praia de Canasvieiras se rompeu. As águas estão se misturando e a comunidade segue pedindo socorro. Exatamente. Inclusive um jacaré foi encontrado no mar de Canasvieiras. A preocupação mesmo é com toda essa água poluída. Nessa imagem você vê a diferença. Olha o Rio do Brás lá atrás, em contato com a água limpa do mar. A água escura que vem de lá, né? A preocupação é essa, a saúde das pessoas que estão colocando o pé nessa água poluída e também os pontos que podem se tornar impróprios para banho logo numa temporada de verão que está chegando. Vamos para lá ver como é que está essa situação. O Rio do Brás que estourou, hein? Estourou lá em Canasvieiras. Pode rodar. A água escura do rio se mistura com a espuma branca da água do mar. O casal de turistas da Argentina, que veio passar o final de ano na capital, por pouco não entrou na água. Ele se meteu na água e assim, mas não nos haviam informado com anterioridade. Recém nos disseram na noite. As pousadas têm avisado os hóspedes sobre a situação do Rio do Brás na praia de Canasvieiras, no norte da ilha. A escolha de ficar é ótima. Beleza, a praia é linda e demais. Mas tem que tomar os cuidados como colocaram na Anvisa. Aqui foi informado que tem 48 horas. A gente sugere até um pouquinho mais para ficar mais sossegado. O comércio também sente os impactos do problema. Já vi turista chegar aqui e ver a situação do rio, da água suja, né, e ir embora novamente. E as reclamações não são de hoje. A gente brincava, tomava banho nesse rio. Depois começou a urbanização, descontrole, aí a pessoa já ficava tudo com o pé atrás, né? A contenção que separava o Rio do Brás das águas da praia de Canasvieiras não aguentou a força da chuva dos últimos dias e transbordou. E com isso, toda a água do rio foi parar direto na praia, junto com a vegetação que boiava sobre o rio. O Instituto SOS Rio do Brás acompanha a situação há 7 anos. Nós estamos tristes com essa situação, com essa realidade, porque não foi por falta de aviso que a gente solicitou à prefeitura a retirada imediata dessas plantas, porque havia iminente possibilidade da foz romper e a natureza ela se vinga e abriu. Hoje o que nós temos? A quantidade, toneladas de plantas macrófitas poluindo as águas, poluindo a areia. Em 2018, a Prefeitura de Florianópolis construiu uma contenção que encerrou a ligação entre o rio e o mar. Com o fechamento da foz, uma vegetação de plantas aquáticas chamadas macrófitas cresceu sob o rio. Durante o final de semana, o programa Ecoando Sustentabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina fez a coleta da água para monitoramento. É importante que exista esse monitoramento para nós termos a dimensão das consequências do rompimento da barra.
Porque além das questões sanitárias, que são óbvias, né? Se nós tínhamos um rio que estava contaminado por bactérias como coliformes fecais, ali pode ter outros tantos patógenos que colocam em risco as pessoas. Um jacaré também foi resgatado na praia, depois do rompimento da contenção. Mas nós também precisamos estimar quais serão as consequências de médio e longo prazo. Porque junto com essa água doce veio muita matéria orgânica e nutriente dissolvido. E isso alimenta uma série de consequências ou de desdobramentos ambientais que tem, por exemplo, impacto sobre a maricultura, sobre a pesca e sobre o próprio turismo. Agora, o Instituto Rio do Brás pede que a Prefeitura feche o rio para limpeza e que autorize a execução de um estudo do Instituto para oxigenar o rio. Se a gente observar, esta água continua preta porque tem muita matéria orgânica. E essa matéria orgânica era de origem das próprias macrófitas que apodreciam, como dos dejetos que entram via pluvial. O oxigênio dissolvido consome essa matéria orgânica e devolve vida ao rio. A condição do rio também é alvo de investigação do Ministério Público e segue preocupando a comunidade. E olha, uma moradora nos enviou um vídeo de obras acontecendo agora pela manhã no Rio do Brás. Em nota, a Prefeitura nos informou que sim, foi feita a manutenção do Rio do Brás, retornando o estado anterior à chuva. A intervenção foi realizada em estado de urgência por orientação da Defesa Civil e também da Secretaria de Segurança Pública e que o objetivo é diminuir os impactos no local por conta das fortes chuvas. Então tá ali, vocês viram as máquinas já trabalhando, uma moradora que nos enviou, que bom, né, Fernando, que a gente já vê aí o Rio do Brás retornando à normalidade agora. Muito bem, que resolva definitivo o problema do Rio do Brás. Vamos falar para você agora de uma operação em São José. Atenção continente, moradores da ocupação Vale das Palmeiras foram obrigados a deixarem as casas porque, segundo a prefeitura, há risco de deslizamentos no local. As imagens de agora há pouco, Marister. Pois é, o Kaique e o Ramon, eles acompanharam desde cedo essa situação que você vai assistir agora na reportagem com todos os detalhes. Nós somos pobres, nós queríamos uma casa digna para morar, da Infante Coab, uma casinha pequena que desse para os nossos filhos, para morar, para todo mundo que está aí está precisando, é todo mundo humilde, não tem bandido nenhum que mora ali. É só trabalhador, família, e daí eles vêm e fazem isso aí, ó. A gente não teve tempo de nada e com a chuva foi ruim para nós. Para a gente que tem família, tem muita criança ali, foi muito difícil. Hoje de manhã, dezenas de famílias deixaram a ocupação Vale das Palmeiras, no bairro Jardim Zanelato. Isso aconteceu porque neste final de semana a Justiça deu um prazo de 48 horas para os moradores saírem de casa após um laudo apontar que um grande deslizamento pode acontecer no local. Infelizmente, devido às chuvas agora do começo de dezembro, o terreno, a área aqui, acabou ficando um pouco instável e a Defesa Civil entendeu que seria o ideal, necessário, interditar as casas e remover as famílias para evitar esse risco, né? Foi uma decisão judicial, porque algumas casas, em função das chuvas dos últimos dias, algumas casas estão nas áreas de deslizamento, estão em riscos de desabar e pôr em risco a vida da população. Então foram identificadas algumas casas, não são todas as casas, mas é um perímetro, tem uma numeração e não são dessas casas que a gente está pedindo, está retirando as famílias e levando para um abrigo. A operação começou por volta das 6 horas da manhã e cerca de 50 famílias estão deixando suas casas. A prefeitura oferece um abrigo provisório para essas famílias em um ginásio e, na sequência, elas terão direito ao aluguel social. Aqui a gente está fornecendo uma estrutura, não é a ideal, não é a melhor, mas é no território dessas famílias. Aqui tem a escola, aqui tem o posto de saúde, a família tem os seus amigos, né, a sua rede de apoio aqui. Então, por isso a gente escolheu esse ginásio de esportes e montamos toda essa estrutura para atendê-los. Mas é importante reforçar também que esse alojamento, bem como o aluguel social que está sendo concedido para as famílias, ele é de caráter emergencial e temporário, né? A lei prevê que haja uma realocação num caráter de um reassentamento, ou seja, que essas famílias ocupem um novo espaço, que tenham um novo lugar de moradia, e a gente vai continuar pleiteando que, enfim, que esse direito seja garantido. Meio-dia 18, segundo a Prefeitura de São José, o valor do aluguel social pode chegar a R$ 1.500. Deixa eu atualizar para você
as buscas do homem que tentou atravessar a ponte do rio Pelotas, em São Joaquim, durante as chuvas da última quarta-feira. A informação atualizada que temos é de que, infelizmente, o homem foi encontrado sem vida. Cláudia Pleite, chegando da Serra com todas as informações. Já foi identificado, infelizmente, o corpo foi localizado. Cláudia, contigo. É isso mesmo, Fernando. Infelizmente, olha, o corpo do Altair Macedo Fonseca, de 33 anos, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros de São Joaquim na tarde de ontem, a cerca de 3 quilômetros da ponte do rio Pelotas, na localidade de Luizinho, em São Joaquim. Olha, a gente relembra esse caso que aconteceu na última quarta-feira, quando o Altair Macedo Fonseca, conhecido como Tirulipa, em São Joaquim, ele tentou atravessar a ponte do rio Pelotas. Ela estava tomada pela água, ele tentou atravessar mesmo assim e acabou sendo levado aí pela enxurrada. E como a gente até falou, né, os familiares informaram que ele tinha uma propriedade do lado do Rio Grande do Sul, essa ponte liga, né, Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, e ele tinha uma propriedade por lá e costumava sempre atravessar a ponte mesmo em épocas de cheia. Mas infelizmente dessa vez ele acabou sendo arrastado pelas águas e aí acabou indo a óbito. O corpo dele foi encontrado então pelo Corpo de Bombeiros de São Joaquim na tarde de ontem. Voltamos ao estúdio. 12h20, triste, hein? Ô, Tirulipa, como é que você foi atravessar a ponte dessa forma? Obrigado, Cláudia, pelas informações. O corpo foi encontrado, então, infelizmente perdeu a vida. Mais uma morte contabilizada por causa das chuvas. O bombeiro na região de Itajaí, daqui a pouco com novas informações, também foi localizado, infelizmente, morto. O governador Carlos Moisés está falando, é isso? Deixa eu ver. Traz ele para a tela, vamos ouvir. Mas realmente nós fizemos um trabalho de salvamento de vidas, que é o primeiro momento, é o primeiro movimento. As nossas equipes foram a campo, em parceria inclusive com a Polícia Rodoviária Federal, Bombeiro Militar, Bombeiros Voluntários, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, todo o aparato de segurança pública, o Exército, feito a resposta. Salvando pessoas, salvando as vidas, colocando em local seguro. Vem o trabalho das defesas civis municipais, né? Agora, de retirar as pessoas de eventuais locais de risco, isso é importante. Nós ainda estamos no meio do evento, o evento não acabou, temos previsão de precipitação importante, de chuva importante ainda para os próximos dias, temporais isolados, que podem, num terreno alagado, num cenário de uma terra já encharcada, pode eventualmente levantar maiores riscos para a população. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter e não nos irritarmos, né? Nós temos que ter o equilíbrio para atender a população. A população, não adianta você sentar e chorar. Nós temos que trabalhar e trabalhar muito agora, e é isso que a gente está se propondo aqui, enquanto governo do Estado, enquanto Defesa Civil Nacional, em que eu não falo em nome dele, né? Mas o Coronel Lucas está aqui, poderá dar uma atenção também para você. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o secretário Davi. O momento ainda é de restabelecimento dos serviços e assistência humanitária, em que momento que a gente está vivendo agora do desastre? Perfeito. A gente teve um momento iniciado já na semana retrasada e vários municípios, então, eles acabam entrando em estágios diferentes. Por quê? Esse final de semana passamos e nós tivemos chuvas intensas em São Martinho e demais municípios que também já estavam passando para a próxima fase e retornaram em função da chuva, das cheias. Benedito Novo é um exemplo disso. Então, a gente tem atuado principalmente na emergência, urgência, e levado itens de assistência humanitária, mais de 29 mil itens já chegaram aos municípios. Nós estamos falando de 3 milhões de recursos do Estado, numa situação complexa de toda a logística que a gente precisa criar nisso, né? Em termos de colchão, de cesta básica, municípios que foram atingidos para poder chegar lá. Então, a gente tem feito todo esse serviço. E, principalmente, a gente tem andado de maneira conjunta entre itens de assistência humanitária e já com equipes destacadas para, junto com os prefeitos, fazerem os levantamentos. De maneira rápida, célere. Hoje já foi os municípios, 30 municípios já tiveram reconhecimento da situação, ou seja, já abriu para que eles possam captar recursos. Hoje, durante o dia, os demais municípios atingidos já vai ter outra publicação, ou seja, na data de hoje, os municípios já estão com acesso a recursos. Obviamente, depende de planos de trabalho, de toda essa situação, mas nós estamos cientes disso e todas as nossas equipes estão à disposição dos prefeitos, trabalhando em conjunto com eles, para que a gente faça isso da maneira mais rápida e célere possível. Todas as ações que nós podemos fazer para desburocratizar, tirar a documentação, foi feita. Os prefeitos apenas precisam cadastrar e mandar foto. E o outro lado, a gente
está assumindo a responsabilidade e fazendo os encaminhamentos com base nos decretos que a gente emitiu. Então, essa é esse processo diante da circunstância a qual se encontramos nesse momento. Coronel Lucas. Muito bem. Aí o governador Carlos Moisés e também o secretário de Defesa Civil Estadual falando. Quem também estava neste evento, agora pela manhã, é o responsável pela Defesa Civil Nacional, que ouviu, inclusive, questionamentos de prefeitos. O que será feito? Quais são os recursos que serão encaminhados para Santa Catarina? A Morgana está acompanhando, daqui a pouco mais informações. Pelo menos a gente já entende uma movimentação do governo do estado com o governo federal para reconstruir aquilo que a chuva destruiu. Vamos embora. Olha, as buscas pelo bombeiro desaparecido em Navegantes foram encerradas. O corpo do militar foi encontrado neste domingo. A Cris Pinheiro tem os detalhes. Sim, foram 4 dias de busca. Foi feita uma grande operação envolvendo bombeiros, Marinha do Brasil, Polícia Federal, militar, amigos, pescadores. Foram feitas busca por cerca de 2.000 quilômetros aqui na costa. Foram usados botes, motonáuticas, drones, helicópteros, além, claro, das buscas nas faixas de areias aqui das praias da região pelos salva-vidas. E por volta das 4h10 da tarde deste domingo, corpo do cabo Tiago José Teodoro foi encontrado flutuando próximo à Marina de Itajaí. Foi avistado por uma embarcação civil. As pessoas imediatamente entraram em contato com as equipes de busca. O cabo Teodoro deixa a esposa, um casal de filhos gêmeos de 2 anos. Ele morava em Penha, mas já estava atuando na Corporação de Navegantes há cerca de 11 anos. O velório aconteceu no Corpo de Bombeiros aqui de Itajaí e o sepultamento hoje pela manhã no cemitério de Penha. E antes de encerrar, só para a gente relembrar este caso, o cabo perdeu a vida na última quinta-feira em serviço. Ele foi fazer um resgate de um corpo que estava flutuando no rio Itajaí-Açu, aqui em Navegantes. Ele estava com um guarda-vidas e um pescador. O corpo foi resgatado, mas até agora a gente não recebeu informações oficiais sobre a identidade. Volto com você no estúdio. Que triste, né, Cris? O bombeiro trabalhando, foi resgatar outra pessoa e acabou também sendo levado pelo rio. Foi encontrado. Nossas condolências, sentimentos a toda a corporação e a família deste militar que morreu em serviço aqui em Santa Catarina. Olha, outro assunto que está repercutindo bastante foi na Barra do Sul. Um barco que naufragou, é isso? Olha o susto, eu tenho a imagem, 12h27. Veja só a situação, virou mesmo, hein? Virou com a força do mar, o barco acabou virando. Luiz Felipe Melo tem todas as informações desta ocorrência, como é que estão os tripulantes desta embarcação. Luiz Felipe Melo, 12h27. Atualiza tudo pra gente aqui no meio-dia. Olha aí, ó. O povo depois precisando de resgate no mar em Barra do Sul. Eu tenho o Luiz, não? Traz ele pra tela. Diga lá, Luiz, conta pra gente. Estão bem os tripulantes? Foi só o susto mesmo? Baita susto, Fernando. Passam bem, mas foi um baita susto. O tempo continua causando bastante coisas aqui em Santa Catarina e agora em Barra do Sul, mais precisamente na boca da barra. Este barco acabou não vencendo as fortes ondas e acabou virando. 5 tripulantes estavam nesse barco. Esse susto ocorreu na manhã deste domingo. Como a gente pode ver nas imagens, o telespectador Marcos Isaías acabou flagrando esse momento e logo em seguida que o barco acabou virando, houve o resgate por parte do Corpo de Salva-Vidas ali de Balneário Barra do Sul. Segundo pescadores do local, a força das ondas acabou virando o barco. A gente consegue ver que realmente o mar estava bastante forte, ou seja, o tempo causando bastante susto, dessa vez em Balneário Barra do Sul, mais precisamente na boca da barra, e os tripulantes passam bem apesar desse enorme susto, Fernando. Que foi um susto, foi, hein? Tu viu o tamanho da onda ali? Virou o barco, todos bem. Obrigado, Luiz, pela informação. Olha só, o depósito de um restaurante ficou completamente destruído. Pode colocar a imagem na tela. Olha só o incêndio, hein? Foi em São Miguel do Oeste. 12h28. Bastos. Que fogo, rapaz. Alguém se feriu?
Olha, Fernando, um incêndio de grandes proporções. Ele destruiu por completo, então, o depósito de um restaurante que fica bem no centro de São Miguel do Oeste, bem próximo à igreja matriz da cidade. Um dos locais mais atingidos pelas chamas era utilizado para guardar cadeiras e outros objetos do próprio estabelecimento. Os bombeiros foram acionados por volta das 10 para meia-noite do último sábado e levaram cerca de 20 minutos para controlar o fogo. O local, como a gente percebe nas imagens, ficou completamente destruído e está com acesso restrito para que possam ser realizados os procedimentos cabíveis. 3 pessoas foram conduzidas para avaliação médica por terem inalado muita fumaça, mas então estão nesse momento em estado estável. Mas as chamas impressionaram e chamaram muito a atenção lá em São Miguel do Oeste. Fernando. Obrigado, Bastos, pela informação ao vivo. Nossos repórteres por toda a Santa Catarina. Deixa eu mostrar para você um raio-x das estradas. Toda a produção do SCC10, o Portal da Notícia em Santa Catarina, mantém contato frequente com Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária Estadual, Guarda Municipal das cidades, justamente para atualizar as rodovias que continuam fechadas ou aquelas que vão sendo liberadas. Gi Pacheco, conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Exatamente, a gente fica em contato o tempo todo com as autoridades para ter atualizações, né? E aí, como as chuvas continuam e além das consequências nos municípios, que a gente tem acompanhado bastante, né, aqui no jornal, a situação para passar pelas rodovias também se complica, Fernando. Nós selecionamos algumas imagens das rodovias que estão rodando agora na tela e aí eu vou informar alguns trechos. O trecho da BR-282 entre Santo Amaro da Imperatriz e Rancho Queimado está bloqueado, viu? Aqui na Grande Florianópolis, a SC-108 é uma das rodovias com mais interdições. E aí no Morro dos Cavalos, que a gente está acompanhando bastante também, né, ao longo desses últimos dias em Palhoça, as 2 vias acabam de ser liberadas, então o trânsito está liberado, dá para passar por lá tranquilamente. Desde o início das chuvas, na última semana, o SCC10 tem atualizado várias vezes ao dia a situação das rodovias, tanto estaduais quanto federais, para manter os nossos leitores bem informados. Então, Fernando, para saber como está a condição do trânsito nesses dias de chuva, é só acessar scc10.com.br. Confesso, viu, que o final de semana foi de olho no SCC10 para acompanhar as atualizações das rodovias. Vai sair de casa, dá uma olhadinha no SCC10 para ver se não tem nenhum ponto de interdição por lá. Muito bom, Gi, parabéns pelo trabalho de apuração aí. Você viu a reconstrução da 282 em Santo Amaro. Fiquei impressionado quando baixou a água, a 282 ali em Santo Amaro completamente destruída. Vamos lá, vamos falar de um edital, é isso? Concurso público para os bombeiros. Rapidinho a informação, Gi. Pois é, Fernando, essa notícia sobre o concurso está entre as mais lidas do final de semana, né? Junto com a do trânsito. O Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina lançou o edital para o concurso do curso de formação de praças, com 200 vagas dedicadas a homens e 50 vagas para mulheres. As inscrições duram até 5 de janeiro de 2023 e a taxa é de R$ 200. Esse concurso tem 7 fases e alguns requisitos para os inscritos cumprirem. E lá no SCC10, já sabe, né? A gente explica tudo direitinho para quem tiver interesse para se preparar para o concurso direitinho. Então, já sabe, scc10.com.br. Eu volto com você aí no estúdio, viu, Fernando? Muito obrigado, Gi Pacheco, redação do SCC10. Deixa eu ir para a Serra agora, porque o final de semana foi bastante violento por lá. Trânsito. Um homem morreu em um capotamento na rodovia Caminhos da Neve de São Joaquim. Cláudia Pleite com todos os detalhes agora. Diga aí, Cláudia.
Oi, Fernando, é isso mesmo. Olha, a gente teve um final de semana bastante violento aqui na Serra. Foram pelo menos 4 acidentes graves registrados por aqui. A gente vai destacar esse acidente que aconteceu na SC-114, na rodovia Caminhos da Neve, aí na tarde de ontem, onde um homem de 30 anos acabou morrendo. A gente vê nas imagens que o veículo, aí um Ford Ka branco, acabou saindo da pista e capotando aí na rodovia Caminhos da Neve, na SC-114. No sábado, já havia sido registrado um outro capotamento de um veículo Uno nessa mesma rodovia. Mas, é claro, aí não houve vítimas fatais. Agora, outro acidente que a gente precisa mostrar que aconteceu aqui em Lages na noite de ontem e tem imagens impressionantes que vocês vão ver agora. Foi um outro capotamento que aconteceu, então, na noite de ontem no centro aqui de Lages, na rua Correia Pinto. Um casal de lagianos, um homem de 57 anos e uma mulher de 52 anos, acabaram ficando feridos aí nessa ocorrência. Esse carro, como a gente pode ver nas imagens, veio em alta velocidade, colidiu contra um outro veículo que estava estacionado. Felizmente, não tinha ninguém dentro do outro veículo estacionado e acabou capotando ontem à noite, então, aqui no centro de Lages. Felizmente, o casal não teve ferimentos graves, foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, aqui de Lages, mas a gente pode, pelas imagens, dizer quase que esse casal teve muita sorte, né, Fernando? Voltamos ao estúdio. É isso mesmo, nasceram de novo. Obrigado, Cláudia, pela sua participação ao vivo direto da Serra. Ainda hoje, Dominique Cabral, esporte, Cláudio Prisco e a política. Agora, previsão do tempo. A semana começou com calor e pancadas de chuva da Grande Florianópolis até o litoral norte. Agora à tarde, vocês estão vendo que o tempo está melhorando, né? Mas ainda temos chances de pancadas de chuva no fim do dia e à noite também em todo o nosso estado. Então o risco continua hoje ainda alto para ocorrências de deslizamentos e também de alagamentos. Já as temperaturas máximas podem chegar aos 30 graus. Região oeste esquenta bastante, podendo chover à noite, 29 de máxima. É o mesmo caso do meio oeste, que vai bater os 30 hoje. Segunda-feira com 28 de máxima na Serra e no Planalto Norte. Sul do estado, 32 graus de máxima, esquenta bastante por lá. Grande Florianópolis 29, no Vale 31 e no norte do estado os termômetros podem chegar aos 30 graus nesse comecinho de semana. E na terça-feira, amanhã, o dia deve começar com sol, mas aí a partir da tarde tem previsão de pancadas de chuva em todo o nosso estado. Isso acontece devido à combinação de calor e umidade, né? As temperaturas estão muito altas. Por isso, gente, de novo, o risco é alto para deslizamentos e alagamentos pelo solo encharcado. E as temperaturas máximas amanhã podem chegar aos 32 graus. Criciúma, olha só, máxima de 32 amanhã, Joinville também, Chapecó vai bater os 30, Floripa também, Blumenau 30 graus amanhã, São Bento 28 e Lages, região serrana 27 graus de máxima, calorão, gente. Vamos ver Balneário Gaivota para trazer um pouco de esperança para a nossa previsão do tempo. Tem um solzinho aparecendo por ali, coisa boa, né, gente? Que continue assim, sem chuva para Santa Catarina, estamos precisando do tempo seco. É a previsão do tempo aqui na tela do SCC SBT. Não sai daí. É hora da nossa coluna de política. Quem está chegando para repercutir os nomes do secretariado de Jorginho Melo é Cláudio Prisco Paraíso. Tudo bem, Prisco? Fernando Machado. Boa tarde. Como vamos? Bem. Vamos à primeira imagem? Vamos lá, anúncio agora pela manhã, Prisco. Fecha-te a Cris. Da esquerda para a direita. O deputado estadual e presidente da Assembleia, Moacir Sopelsa, que marcou presença, certamente convidado que foi, pelo governador eleito. Na sequência, o advogado Márcio Vicari. Depois vamos dizer a posição de cada qual. O deputado federal Coronel Armando, o ex-deputado Valdir Cobalcini. Colato. Aliás, Valdir Colato. O governador Jorginho Melo, atrás, Marilisa. Marilisa Boim. Bem? Boim. Mas parece que a pronúncia é bem. Bem. Pronúncia alemã. Aliás, hoje eu tenho um desafio para você. Depois a secretária de governo, Daniela Pinheiro, e o secretário da Fazenda, o homem que vai cuidar do cofre.
Cleverson Sievert, um belíssimo quadro, um dos melhores quadros que Santa Catarina dispõe. Aliás, Jorginho Melo começou muito bem nas Muito escolhas. bem, diria. Muito bem. Escalou o seu primeiro time, 11. Outros 11 ou mais virão depois. E teve um NC, que ele fala sobre isso. Vamos ver, pode rodar. Time preparado, competente e já começa a jogar. É um time, tá que nem a seleção brasileira, foram 11 nomes já anunciados. É um timão e os outros vêm para dar condições em todas as outras áreas para que a gente possa cumprir o que a gente falou em campanha. Muito bem. Aí são personagens que já estavam na primeira foto. Vamos na sequência? Vamos na sequência. Aí, um registro da vice-governadora, eleita, do governador e do titular da Fazenda. Vamos à próxima? Muito bem. Aí foi uma foto posada dos 7, dos 11, dos 7 presentes ao evento. 4 não puderam comparecer. Sequência? Muito bem. Esse aí, meu caro Fernando, Aristides Simadon. Olha, um quadro da melhor qualificação. Inclusive, teve um determinado momento no governo Jair Bolsonaro que Jorginho Melo o levou para um encontro em Brasília. Havia ocorrido a troca do titular da educação e ele foi um dos nomes cotados. Ele é de uma experiência fantástica. Deixou agora há pouco a presidência da CAF, é reitor da UNOESC, Universidade do Oeste de Santa Catarina, reeleito até 24, terá que se licenciar, tem graduação em Filosofia e Pedagogia pela Universidade de Passo Fundo, bacharelado em Direito pela UNOESC, enfim, tem todo um currículo de graduação. Olha, escolha da melhor qualidade. Esse nós destacamos com um telão só para ele. Vamos na sequência. Aí está. Cleverson Sievert, que se formou em engenharia pela Universidade do Paraná, tem especialização pela FGV, aqui à esquerda. Ele que foi já secretário da Fazenda no mandato tampão de Leonel Pavan, em 2010. Antes, ocupou diretorias na Secretaria da Fazenda. Ele foi trazido de Joinville por Luiz Henrique da Silveira, em 2003. Não só ele, Cleverson, mas também Alexandre Fernandes. Era a dobradinha de ouro de Luiz Henrique, que veio de Joinville. E foi também, no governo Raimundo Colombo, diretor e presidente da Celesc, tendo realizado um trabalho de primeira linha, reconhecido no contexto nacional. Olha, uma escolha estupenda. Agora, ali é o ex-prefeito de Luzerna, 2 mandatos, também foi vereador e coordenou, Fernando, a transição em nome do governador. Será o secretário da administração, eu lhe desafio a pronunciar o sobrenome. Moisés Dirsman. É isso aí, muito bem. Cidadão da mais absoluta confiança de Jorginho Melo. Vamos lá? Esse é do íntimo mesmo. Aqui nós temos à esquerda Carmen Zanotto, deputada de 3º mandato, federal, já foi vereadora de Lages, secretária da Educação interinamente, depois, no período, Daniela Rainer, adjunta por muitos anos. E o coronel Armando, o nome dele é Armando Reis, é deputado federal, foi eleito no grupo de 4 federais de 2018. Fez Agulhas Negras, depois de 30 anos no Exército,
foi para a reserva, priva da intimidade de Jair Bolsonaro, ele vai comandar uma secretaria que vai mudar o nome. Vai passar a ser Secretaria da Prevenção e Defesa Civil. Ele que ficou de primeiro suplente nesta eleição. O PL elegeu 6, ele ficou em 7º lugar. Vamos lá? Depois nós temos aqui Valdir Colato, que já foi deputado federal de 2, 3 mandatos. É um profissional, além de parlamentar, tem sensibilidade política, mas é um quadro de muito preparo e de muita, como é que poderíamos dizer, muita formação no contexto do cooperativismo e do agronegócio, que são duas frentes fortíssimas aqui em Santa Catarina. Ele atuou junto com Tereza Cristina no Ministério da Agricultura do governo Bolsonaro, foi o relator do Código Florestal. Olha, uma belíssima escolha também. Qual partido que ele estava MDB, recentemente? sempre foi MDB. MDB, né? Agora, na 10ª hora, foi para o PL. Ficou de segundo suplente, logo atrás do Coronel Armando. Então, nós temos aí 2 suplentes de federal e uma federal. Aliás, com a vinda de Carmen Zanotto para cá... Giovânia volta. Continua. Continua. Em Brasília. Verdade. Representando o sul do estado pelo PSDB, já que há uma federação entre o Cidadania e os tucanos. Ali, o advogado Márcio Vicari, doutor, com mestrado, também com muitas qualificações, hoje vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, será o procurador-geral do Estado. Muito bem, fechou? Então, tem mais? Não, temos mais. Daniele Pinheiro Porporati. Ela vai ser secretária de governo. Será uma secretária... Aliás, já foi criada por Carlos Moisés. Secretária de governo. É verdade, já foi criada. Ela vai ser secretária de governo. Ela chegou a estar no governo Daniela, não? Não. Ela é a chefe de gabinete de Jorginho Melo, aqui em Florianópolis. E já atuou na Secretaria do Planejamento por um período. Entendi. Da mais absoluta confiança de Jorginho. E Vânia Franco é a chefe de gabinete em Brasília. Desfruta de grande trânsito entre os deputados, senadores, não apenas de Santa Catarina, junto ao Ministério. Ela vai ser a secretária da Articulação Nacional. Vai pilotar a antiga representação catarinense na capital federal. E, para fechar, 2 militares. Tenente-coronel José Eduardo Vieira, já tivemos vários contatos com ele, um militar arejado, cabeça aberta, vai ser o secretário da Casa Militar. E ali o coronel Aurélio José Pelosato, que vai ser o novo comandante-geral da Polícia Militar. Hoje ele é o chefe do Estado-Maior da PM. Muito bem. Então, esses são os primeiros 11 nomes. Daí você vai me perguntar, tem bastante gente do Oeste aí. Moisés. A Daniele, o secretário da Educação. Da Administração. Administração. Jorginho Melo é do Oeste. Então, nós temos aí 2 mulheres, 4 ou 5 do Oeste, uma deputada federal, 2 suplentes de deputado federal, mas a gente observa que foram escolhas técnicas, políticas, mas também com um perfil político. Mas escolhas muito acertadas. Começou e muito bem. Pelo menos com história, com trajetória na área. Jorginho Melo, sem dúvida nenhuma. Não é aquele negócio de estar empurrando suplente, deputado para abrir vaga. Por exemplo, pegou 2 suplentes de federal, mas os 2 com qualificação para suas respectivas áreas. Exato. Coronel Armando, Defesa Civil, perfeito. Para quem tem formação militar. E Colato, conhece tudo de agricultura. Assim como Carmen Zanotto, que é deputada, saúde. Enfermeira.
Exato. Aliás. Relatora, inclusive, do piso da enfermagem, uma das parlamentares entre os eu recordava entre os 513 agora, que mais atua no setor de saúde. Fato. Eu recordava agora no início do programa que ela recebeu pelo menos 3 convites nos últimos 2 anos, porque ela foi convidada por Moisés, não sei se você recorda. É verdade. Quando houve o escândalo dos respiradores, ela foi convidada Declinou. e não aceitou. Depois Moisés, quando voltou do segundo afastamento, atirou. Porque foi nomeada por Daniela. Aí ela foi convidada por Daniela, assumiu por 1 mês e pouquinho, e agora, pela 3ª vez, Jorginho Melo. E foi muitos anos secretária adjunta e substituiu, num determinado momento, de Luiz Henrique da Silveira, Fernando Coruja. Como ela de Lages, ela ficou um período também na interinidade, assim como ocorreu depois no período de Daniela Rainer. Bom, mas ainda falta infraestrutura, falta segurança pública. Aí que vem o próximo telão. Falta muita gente ali definir ainda, hein? Aí, Assembleia Legislativa, como é que fica? Não vem nenhum suplente estadual? Não vem nenhum deputado estadual? O governador eleito, ele apenas apresentou os nomes, ele não ficou à disposição da mídia para esclarecimentos e indagações, porque já tinha, na sequência, um compromisso, a presença aqui do secretário-chefe da Defesa Civil do governo Bolsonaro, Alexandre Lucas, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, não compareceu, então ele saiu logo. Então ele não informou como vai ser o restante colegiado. Disse que talvez alguns nomes essa semana, outros já nas 2 próximas semanas. É bem provável que deputados ou suplentes venham a ser convidados, mas dentro desse critério do perfil setorial e conhecimento da respectiva área. Fato. Né? Agora, como vai ser? O MDB vai participar do governo Jorginho Melo? O PSD? O PP progressista? Vamos citar só os 3 maiores? Não se sabe ainda. Jorginho Melo está fazendo as suas avaliações. O fato de Moacir Sopelsa, presidente da Assembleia, ter marcado presença, demonstra que a convivência ali com a Assembleia vai ser boa, até porque Jorginho Melo, ele foi deputado estadual por 4 mandatos, presidiu a Assembleia, e a escolha da nova mesa diretora passa também por essa engrenagem. Fato. Da complementação do secretariado. Presidência que deve ficar com o MDB, que só perde em número de deputados para o PL de Jorginho, que fez 11. MDB tem 9, mas fez 6. E o nome do ex-presidente Mauro Nadal surge como uma solução que poderá ser consensual, inclusive numa mesa diretora eclética, sem disputa, muito provavelmente. Vamos lá? Muito bem, isso foi o que eu me referi, Fernando, para a reunião do Fórum Parlamentar. Ali não aparece, mas está o deputado Darcy de Matos, encoberto aqui. Logo depois, Carlos Moisés. Na sequência, o chefe da Defesa Civil da União. Jorginho Melo, vice-governadora futura, vice-governadora atual, eleita deputada federal, e assim por diante. Aqui de costas, Daniel Freitas, deputado. Foi o primeiro encontro entre Carlos Moisés e Jorginho Melo. Ainda não se tem informações se houve saudação recíproca, quando do uso da palavra, se cumprimentaram na chegada ou na saída, enfim. Amanhã nós vamos trazer o clima desse primeiro encontro, já que nem telefonema trocaram depois das eleições. Carlos Moisés, que por muito pouco não carimbou presença no segundo turno, perdendo para Décio Lima, do PT. Temos outra foto, aí mostra justamente a vice-governadora eleita, o governador e o representante da União, que ficou entre o atual governador e o futuro. Fato. Próximo telão. Veja aqui, ó. Esperidião a mim, Ângela a mim também. Me parece que ali ao lado Daniel Freitas, Caroline Detone, Darcy de Matos, que eu havia me referido aqui de costas, que é o coordenador do fórum, vários prefeitos de Florianópolis também
marcou presença, e a nossa colega Morgana, que cobriu os 2 eventos, me informou agora há pouco, quando eu estava chegando aqui, que o prefeito de São João Batista saiu revoltado do encontro, porque o chefe da Defesa Civil da União veio tomar pé da situação. É aquela tal história. Como pé da situação, já tinha que vir com recursos, com cronograma de liberação, de verbas. E o prefeito ficou indignado, com razão. São João Batista está debaixo d'água até agora. 85% da cidade afetada. É uma das cidades mais castigadas pelas chuvas torrenciais. Palhoça, Tubarão, Santo Amaro. Santa Amaro. Então não é possível vir para uma reunião de mãos vazias, sem aceno objetivo concreto. Isso é inaceitável. Acho que fechou, né? Eu tenho um vídeo agora. Não, daí depois... Deixamos para depois? É para a mídia, é a cobertura nacional, mas como só vai entrar um telão, nós ficamos só com, hoje, a avaliação estadual e, repetindo, Jorginho Melo, realmente, Fernando Machado... Começou bem. Começou muito bem, escolheu muito bem, e você sabe muito bem que um governo, para dar certo, tem que ter equipe, tem que ter bons colaboradores. O governador pode até ser um cidadão preparado, mas se não tem uma equipe eficiente, aí a coisa complica. E nós tivemos aí 2 governadores que foram os melhores da história de Santa Catarina, dos últimos tempos, e que montaram grandes equipes. Respondem pelo nome de Celso Ramos, que não está mais entre nós, e Colombo Machado Salles, ainda assim entre nós, aos 96 anos. Fernando Machado. Obrigado, Prisco. Abraço. Intervalo agora. Gente, muito obrigado pela companhia. Amanhã a gente está de volta às 11h30 com as notícias de Santa Catarina. Agora, a tarde é nossa, Maria Esther. Cuide-se, até amanhã. Até amanhã, Fernando. Hoje a gente vai falar de decoração para as festas de fim de ano. Vem com a gente.